Na literatura existem, né, diferentes protocolos e diferentes tipos de protocolos. E aí tem basicamente esses dois modos de retirada da ventilação mecânica. O primeiro deles é chamado na literatura de extubação terminal, ou retirada da ventilação mecânica terminal. É a retirada da ventilação mecânica e do tubo endotraqueal. Então, neste modelo, se retira a ventilação mecânica, não importa o modo, se ele está em suporte, se ele está em controlada, em pressão controlada, em volume controlado, não importa se o paciente tem drive ou se ele não tem drive, não importa se o parâmetro, a pressão, o volume, a PIP, a FI, não importa, nada disso importa. O que, na verdade, obviamente, o que a gente não pode fazer é fazer a retirada com o paciente com bloqueador neuromuscular ou com um nível de sedação muito profundo, né? Porque aí sim é eutanásia. Nós estamos retirando o suporte ventilatório de alguém que não tem condições de respirar de maneira artificial, ou seja, nós estamos sedando, né? Ativamente, nós estamos dando um remédio para o cara não ter controle do seu centro respiratório. Então isso não pode. Mas com uma sedação superficial, com midazolam, como sedação paliativa, morfina, né, em doses corretas, se retira a ventilação mecânica do indivíduo. Esse é um modo que nós realizamos no nosso serviço aqui. E existe um segundo modo, que é chamado de desmame terminal. O que é o desmame terminal? É quando se reduz os parâmetros ventilatórios a valores mínimos, mas sem a remoção do suporte ventilatório. Então, é o que se faz muito por aí. Isso está descrito na literatura, tudo bem que não é uma literatura recente, mas tem trabalho recente que cita esse tipo de intervenção, e aí, se me permitem, eu vou fazer algumas críticas sobre isso. O paciente está em ventilação mecânica e ele está precisando de pressões altas, de uma FI mais alta. E aí, então ele entra em cuidados paliativos, o que é feito? Coloca em parâmetros mínimos. E aí, qual é a explicação para isso? Por que não retirou ao invés de colocar em parâmetros mínimos? Porque não tiveram coragem de retirar? Porque ninguém teve coragem de falar com a família? O que levou a essa conduta? Isso me preocupa bastante. Porque será que a família sabe? Ou será que a família ia preferir que fosse estubado logo de uma vez? Então são questões que a gente precisa responder, porque para mim, eu uso uma palavra que não, óbvio, né? Talvez seja um exagero, mas para mim soa como se fosse algo semelhante a uma tortura, né? Você precisar de mais ar do que aquela máquina está te dando, você precisar de mais oxigênio do que aquela máquina está te dando, e ela só te dá um pouquinho. Então nem retira-se esse suporte e nem te dá o que você precisaria para ficar confortável. Então você fica mais desconfortável por mais tempo. Não é isso que faz a tortura? É a pessoa que vai... alguém que está torturando alguém antes de matar, por que não mata logo? Não, porque ela quer que a pessoa sofra por mais tempo. Óbvio que eu estou exagerando, óbvio que isso é uma comparação para algo que a gente precisa refletir só, né? Porque muitas pessoas fazem isso no automático, achando que estão fazendo o correto. Ninguém faz isso de maldade, ninguém faz isso, e as pessoas fazem isso porque isso existe na literatura. Então, mas se a gente parar para refletir, será que a gente gostaria que isso fosse feito conosco? Se você pudesse escolher uma dessas duas situações para você, qual delas você escolheria? Eu não tenho dúvida. Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre desmame terminal. O porquê que é feito isso? Porque faltou uma conversa, porque faltou coragem de propor o procedimento de retirada, porque não sabe fazer. Então não sabe fazer, não tem desculpa. Está na literatura, vamos estudar, vamos discutir, vamos propor isso em equipe e vamos todo mundo aprender a fazer uma saúde melhor, procedimentos de saúde mais adequados.
no nosso serviço lá, felizmente, o desmame terminal nunca foi nem cogitado, né? Porque ninguém considera isso como uma prática adequada.